Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta terça-feira, dia 7 de novembro, temos a Liga dos Campeões. O grupo F é representado pela equipe do Borussia Dortmund da Alemanha e a equipe do Newcastle da Inglaterra. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, perdeu uma, empatou uma e venceu uma. A equipe do Borussia Dortmund é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. A mesma coisa eu digo para a equipe do Newcastle. Dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA, perdeu uma, empatou uma e venceu uma. A equipe do Newcastle é a terceira colocada, também com 4 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Borussia Dortmund venceu o jogo por 1-0. Melhor opção para esse confronto, vamos de ambas equipes marcam. Já pelo grupo H da Liga dos Campeões, temos a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia enfrentando a equipe do Barcelona da Espanha. A equipe do Shakhtar Donetsk dos 3 jogos venceu uma e perdeu 2. A equipe do Shakhtar Donetsk é a terceira colocada do grupo H com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, venceu todas as suas 3 partidas. A equipe do Barcelona é a primeira colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 4 confrontos que essas equipes se enfrentaram, houve 4 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Barcelona para vencer. Pela Liga dos Campeões do grupo F, temos a equipe do Milan da Itália enfrentando a equipe do PSG da França. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Milan, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Milan é a quarta colocada do grupo F com 2 pontos ganhos. Já a equipe do PSG, dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do PSG é a primeira colocada do grupo F com 6 pontos ganhos. Dos 2 confrontos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Milan e uma vitória para a equipe do PSG. Melhor opção para esse confronto, vamos de um jogo aberto, casa fora, aonde a partida só não pode terminar empatada, tem que haver um vencedor. Já no grupo E, temos a equipe do Atlético de Madrid da Espanha enfrentando a equipe do Celtic da Escócia. Os últimos 3 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, venceu uma e empatou 2. A equipe do Atlético de Madrid é a segunda colocada do grupo E, com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Celtic, dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, empatou uma e perdeu 2. A equipe do Celtic é a quarta colocada, com apenas 1 ponto ganho. Dos últimos 3 confrontos dessas duas equipes pela UEFA Champions League, houve 2 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Atlético de Madrid para vencer. Grupo G, temos a equipe do Estrela Vermelha da Sérvia enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig da Alemanha. Os últimos 3 jogos disputados pela equipe do Estrela Vermelha, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Estrela Vermelha é a quarta colocada do grupo G, com 1 ponto ganho. Já a equipe do Red Bull Leipzig, dos 3 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Red Bull Leipzig é a segunda colocada do grupo G, com 6 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Red Bull Leipzig para vencer. Grupo E, temos a equipe do Lazio da Itália enfrentando a equipe do Feyenoord da Holanda. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Lazio, empatou 1, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Lazio é a terceira colocada do grupo E, com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Feyenoord, dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Feyenoord é a primeira colocada do grupo E, com 6 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 3 vezes jogando pela UEFA Champions League, e uma vitória ficou para a equipe da Lazio e 2 vitórias para a equipe do Feyenoord. Melhor opção para esse confronto,
Vamos arriscar uma partida de gols. Partida acima de 2,5. Grupo G, temos a equipe do Manchester City da Inglaterra enfrentando a equipe do Young Boys da Suíça. Dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League pela equipe do Manchester City, venceu todas as suas 3 partidas. A equipe do Manchester City é a primeira colocada do grupo G com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys, dos 3 jogos disputados, conseguiu apenas 1 ponto, com 1 empate e 2 derrotas. A equipe do Young Boys é a terceira colocada do grupo com apenas 1 ponto ganho. O último confronto dessas 2 equipes pela UEFA Champions League ficou com a vitória do Manchester City. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Grupo H, temos a equipe do Porto de Portugal enfrentando a equipe do Antwerp da Bélgica. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Porto, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Porto é a segunda colocada do grupo H, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Antwerp, dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, perdeu todas as suas 3 partidas. A equipe do Antwerp é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos. Já teve um confronto entre as 2 equipes, porém a vitória ficou com a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Porto para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CRB enfrentando a equipe do Chapecoense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do CRB é a 10ª colocada, com 50 pontos ganhos. Já a equipe da Chapecoense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. A equipe da Chapecoense é a 18ª colocada, com 33 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas 2 equipes, houve 2 vitórias para a equipe do CRB e 3 vitórias para a equipe da Chapecoense. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Continuando ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do ABC. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Criciúma é a 6ª colocada, com 57 pontos ganhos. Já a equipe do ABC, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do ABC é a 20ª colocada, com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas 2 equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Criciúma, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do ABC. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Criciúma para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Manchester City vs Young Boys, partida acima de 2,5. Porto vs Antwerp, casa, Porto para vencer. Atlético de Madrid vs Celtic, casa, Atlético de Madrid para vencer. Shakhtar Donetsk vs Barcelona, fora, Barcelona para vencer. Milan vs PSG, uma dupla chance, casa fora. CRB vs Chapecoense, partida acima de 1,5. Criciúma vs ABC, casa, Criciúma para vencer.